Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica, para surpresa de ninguém, já trocou figurinhas com a presidente interina da venezuelana, conhece a presidente como poucas, não, mentira, mas já esteve com ela. E, obviamente, já tem as suas impressões e coisas importantes para nos contar. Bom dia para você, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois Bom dia. Megali, na verdade você sabe, eu já estive 3 vezes na Venezuela fazendo reportagens. A primeira delas quando o Hugo Chávez morreu e havia a transição, né? O começo da era Maduro. Então eu fui lá, enfim, fiz reportagens, viajei pelo país, falei andei até de ônibus com o Maduro na época, porque ele é motorista, né? Enfim, para fazer uma conversa com ele, foi muito corrido, entrei no ônibus lá, ele dirigindo, enfim, coisas do passado. Agora, o que acontece agora, né, o Megali, há muita pouca clareza sobre o que está acontecendo de fato na Venezuela. De fora para dentro, a gente sabe, foi uma intervenção violenta dos Estados Unidos, né, considerada ilegal sob todos os aspectos, a captura do Maduro sendo considerado um sequestro, enfim, algo de uma violência que a gente nunca tinha visto na América do Sul. Nunca houve uma intervenção tão direta dos Estados Unidos em um país. Os golpes todos e as ditaduras todas que eles apoiaram no Brasil tinham agentes internos que fizeram essa parte do trabalho, assim, vamos dizer, né? Megali. Quem bombardeou o Palácio da Moneda no Chile em 1983 não foram os Estados Unidos, foram militares do próprio Chile, né, em colaboração com os Estados Unidos, mas eram militares do próprio Chile. Dessa vez foi uma intervenção direta dos Estados Unidos. Agora, o que está acontecendo lá dentro, né, Megali? Tem muita pouca clareza sobre o que de fato ocorreu internamente na Venezuela. Quem colaborou com os Estados Unidos para que essa operação de captura do Maduro fosse tão precisa, tão rápida, tão efetiva, né? Se houve algum tipo de colaboração, como parece, como há uma desconfiança grande, qual foi o papel da vice-presidente, né, da Delcy Rodrigues, que assumiu o cargo? Ela sabia de alguma coisa? Ela já estava estabelecendo um diálogo com os Estados Unidos? Ela só soube depois? Ela vai negociar, de fato, com o governo Trump? Ela vai ceder em coisas que o Maduro não estava disposto a ceder? Nada está claro ainda, né? Por um lado, tudo se acomodou muito rapidamente, logo depois do sequestro do Maduro, da captura do Maduro. Por outro, Megali, inclusive eu conversei com pessoas, com venezuelanos que eu conheci naquela época, que acabaram virando minhas fontes, assim, eu diria, né? Eu não fazia cobertura permanente da Venezuela, mas pessoas com quem eu dialogo até hoje, né? Então, se tem, por um lado, tudo se acomodou muito rapidamente, né? Os centros de poder já se reorganizaram em torno da Delcy muito rapidamente, Forças Armadas e etc. Por outro lado, os irmãos Delcy Rodrigues e o Jorge Rodrigues, que é o irmão dela, que é presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, uma dupla muito poderosa lá, são militantes muito antigos do chavismo, muito fiéis ao chavismo. Então, como você disse, eu conheci os dois. A Delcy eu conheci quando ela era ministra das Comunicações, numa das entrevistas que eu fiz com o Maduro, e ela era, eu sentia ela muito assim, inflexível, sabe, Megali? Ela era muito fechada. Eu cheguei para fazer a entrevista por outros meios, por meio de outros interlocutores. Ela tinha uma desconfiança muito grande, assim, ela tinha uma resistência praticamente a entrevista que eu ia fazer, né? Por ser considerada a Folha de São Paulo, eles verem a Folha, verem a imprensa brasileira toda como uma imprensa capitalista, uma imprensa adversária, era uma coisa muito dogmática. Eu sentia ela como uma pessoa muito difícil e fechada, né? Porém, leal ali ao Maduro. E depois, numa segunda entrevista que eu fiz, quem era o ministro das Comunicações era o Jorge Rodrigues. E eu me recordo que eu fiz a entrevista, essa última entrevista que eu fiz com o Maduro, foi uma entrevista muito dura, já havia muitos questionamentos sobre o governo da Venezuela, não eleitorais ainda, tá, Megali? O Maduro, a eleição dele, as vitórias dele, até então, eu fui lá em 2019, eram reconhecidas, né, por praticamente todo mundo, como eleições legítimas, onde ele havia colhido vitórias. Então não existia esse questionamento sobre a legitimidade dele como presidente, mas existia sobre
o fato de manobras eleitorais, de a Venezuela estar virando um país autoritário, uma ditadura sim ou não. E eu lembro que eu fiz perguntas muito duras, ele deu respostas duras também, foi uma boa entrevista, e o Jorge Rodrigues depois me escreveu mensagens muito... ficou muito insatisfeito com a entrevista, com o resultado. Então, eu tive esse contato com eles, com pessoas que me pareceram muito dogmáticas e duras, assim mesmo, no trato, né? Então, foi essa a minha experiência com eles. Eles não eram são figuras antigas, históricas do chavismo, Megali, mas que foram ganhando muito poder na era Maduro. O Maduro, ele foi rompendo assim com algumas pessoas do chavismo, da administração do Hugo Chávez, criando o seu próprio grupo, e nesse caminho ele se afastou de muitas pessoas da era Hugo Chávez e empoderou outras pessoas. E os irmãos Delcy e Jorge estão entre os mais empoderados da era Maduro. E fica esse mistério, né? Qual vai ser a atitude deles agora, qual vai ser o diálogo deles com os Estados Unidos. Uma outra análise que me foi feita, Megali, é que o Maduro, ele estava muito intransigente nesse diálogo com os Estados Unidos, não estava disposto a ceder, estava atuando como uma pessoa por um lado, eu ouço isso, né, essa análise de princípios muito rígidos, muito sólidos, e uma outra análise que me foi feita é que o Maduro vivia ali um pouco paralelo, sabe? Não conseguiu fazer a leitura do que estava ocorrendo com a Venezuela. Um dos principais sinais de isolamento da Venezuela, me foi feita essa análise por um venezuelano, um dos principais sinais foi justamente quando o governo brasileiro não reconheceu a eleição do Nicolás Maduro, né? Ali foi um sinal de que o isolamento estava muito grande, de que havia um desgaste muito grande e que seriam necessárias negociações, diálogo de fato, e não seguir no mesmo caminho sem se desviar 1 milímetro ali da sua rota, né? Como fez o Maduro. O Lula é uma pessoa que tem uma projeção internacional muito grande e que sempre reconheceu o governo da Venezuela como legítimo. Na hora em que o governo Lula não reconhece, essa pessoa me disse isso, era o momento do Maduro perceber, né? Foi um momento muito importante, crucial, e tentar uma mudança de rota e algum tipo de negociação para que deixasse, ao fim e ao cabo, o poder. Mas ele não fez isso, seguiu na sua rota e acabou, enfim, sendo deposto. Obviamente que nós não vamos aqui falar que isso, qualquer rota, qualquer atitude do Maduro possa justificar essa intervenção totalmente absurda dos Estados Unidos sobre um outro país. Mas essa foi a análise que eu tenho ouvido ali de altos funcionários ali com quem eu mantenho contato ainda, Megali. Isso acho que uma outra dúvida que talvez se coloque dentro dessas algumas que a Mônica citou se forma uma dúvida de quanto tempo ainda ela pode permanecer no poder sem convocar novas eleições, porque tem um impasse aí na Constituição que também pode levantar tipo de questionamento, né? Mas de qualquer forma acho que é um assunto para a gente ficar de olho aí nas movimentações da Delcy. Eu acho que dela em relação ao governo Trump, né? O poder está com o governo Trump hoje, né? Agora, é óbvio que você tem internamente um poder estabelecido que tenha uma solidez ali, né? Quer dizer, tem uma parcela da população que ainda os apoia, eles têm as Forças Armadas, por enquanto, em torno deles. Então, o custo para os Estados Unidos pode ser alto, mais alto a partir de agora, de entrar lá e novamente tirar ela do poder, entrar lá com o helicóptero, tirar 1, tirar 2, tirar 3, vai colocar quem no poder, né? Então, mas a questão da Constituição, você tem toda a razão, mas enquanto não ficar estabelecido que o Maduro não é mais o presidente,
como que você faz eleições se eles estão dizendo que o Maduro é o presidente sequestrado. Então não dá para fazer eleição se eles consideram que o Maduro é o presidente e o mandato dele vai até 2031. Essa é uma forma, esse reconhecimento do Maduro é uma forma também de não se realizarem eleições, né? Porque se ele segue sendo o presidente reconhecido pelo Congresso, pelas Forças Armadas, então como se vai fazer uma nova eleição se o cargo não está declarado vago? Eu acho que a gente vai observar e está tudo muito incerto ainda, né, Megali?